Salve, salve galera, boa noite. Pela primeira vez vocês vão ver a aula aí agora na quinta-feira à noite, mas eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, pelo fato de ela estar depois gravada e vocês poderem revê-la ao longo, do dia aí, né? Em qualquer período do dia. Primeiramente, meu nome é Elder, eu sou mais um integrante da turma de Biologia, nós somos em 5, então vocês já tiveram aula com o Patero, Matheus, e agora eu sou o terceiro. Eu sou estudante de Medicina aqui no FTM, estou indo para o 5º ano e fiz 4 anos de cursinho, para vocês terem uma ideia. Não foi fácil entrar aqui não, foi uma luta difícil, bem árdua, mas deu certo. Como todo mundo fala, aquele velho chavão, no fim tudo dá certo. Se não tivesse dado certo, não estaria dando aula para vocês, não estaria cursando o curso que eu gostaria de cursar. E não só eu, como todos os outros professores. Tem gente na engenharia, tem gente da enfermagem, então não é só a medicina, são todos os outros cursos. E foram 4 anos difíceis. Eu falava que brincava que era uma instabilidade emocional muito alta. Então sempre eu saía de simulado, às vezes quando ia bem, esse ano vai dar certo. Mas depois no próximo simulado ia muito mal, esse ano não vai, mais um ano de cursinho, mais 2, aquela instabilidade. Brincava que era montanha-russa, né? Tem hora que você estava lá no ápice, tinha hora que você estava lá no fundo, no poço. Mas com determinação, muito estudo, uma hora acontece. Cada um tem seu tempo, né? A gente não pode comparar com um amiguinho, o meu colega passou em 1 ano, o fulano em 2 anos. Eu tentava na época não absorver isso, mas não tinha jeito, eu sei que é complicado. Pô, o cara passou em 2 anos, eu em 3 não fui, eu em 4 não fui, mas acabou dando certo, né, gente? Deixa isso pra lá, vida que segue. Vamos aqui ao assunto de hoje da aula. Ele é ácidos nucleicos, vou falar de ácidos nucleicos e síntese proteica. São os 2 assuntos hoje da aula. Então, primeiramente, ácidos nucleicos, o que vem a ser? É a molécula de DNA e RNA. São esses 2 ácidos nucleicos que nós temos. E o que são os ácidos nucleicos? Eles são substâncias orgânicas conhecidas como polímeros. O que é o polímero? É uma grande molécula composta por vários monômeros. Então, um polímero conhecido na química é o plástico, é a borracha. Na biologia, são os ácidos nucleicos e o RNA. E no próximo slide eu vou falar para vocês aí qual que é o monômero, a unidade funcional, que é o nucleotídeo. Eu coloquei 2 figurinhas aqui, uma indústria e uma célula, para tentar comparar o processo de produção de proteínas com uma indústria. Então tem aqui uma célula, vocês percebam aqui que essa célula é uma célula animal, porque ela não tem parede celular, vocês tiveram isso com o Matheus, ela não tem parede celular, ela tem um núcleo organizado, então é um ser eucarionte, a carioteca, e as organelas dispersas no citosol, aqui no citoplasma. Então nós temos aqui, eu fiz uma comparação entre indústria e célula. Então vamos lá, o DNA. Qual que é a função do DNA? Eu sou de São Paulo, então aqui em São Paulo tem alguns vestibulares que cobram segunda fase, escrita. Eu não sei se eu sei que a maioria vai prestar Enem, claro, mas se alguém for depois prestar aqui algum vestibular em São Paulo e deseja algumas informações, pode bater um papo comigo. Eu fiz bastante esses vestibulares. E eles costumam perguntar as funções de cada substância em questão aberta. E eu lembro que caiu no meu vestibular as funções do DNA. São só 2. E a primeira é aqui, controle das atividades celulares, que ele acaba controlando o metabolismo celular. Ele só controla, ele não participa. Quem que vai lá fazer as atividades celulares são as proteínas, são as enzimas, que elas são os catalisadores das reações. Vocês tiveram isso com o patelo. E a outra informação, que é bastante importante, é que os DNA, eles fazem a hereditariedade. O que é isso? Ele transmite as características de pai para filho.
Então, a cor dos olhos, a cor do cabelo, se o cabelo é liso ou ondulado, a sua fisionomia, tudo isso está incluso no DNA, essas informações. Então, como que numa indústria vocês caracterizariam o DNA? O DNA numa indústria seria quem? Os gerentes. Porque o gerente é aquele cara que fica dentro da sala, ele vai estar organizando a produção por meio de planilhas, por meio de estatística, reuniões com outros integrantes da equipe, e ele não sai da sala, ele não vai até a produção. Mesma coisa com o DNA. O DNA ele não sai aqui, ó, do nosso núcleo, ele fica sempre aqui no núcleo, dentro do núcleo. Ele não vai para o citoplasma, onde acontece a produção de proteínas. E como que ele vai fazer então para levar essa informação para o citoplasma? Aí entra o RNA. O RNA ele também tem duas funções, mas nós aqui, né, nos seres humanos, ele tem apenas uma, que é o quê? De transmitir informação do DNA. O RNA, então, ó, RNA é mensageiro, ele é um mensageiro celular, ele que vai levar a informação. Mas tem alguns vírus, como o vírus da AIDS, que é conhecido como retrovírus, o RNA também tem um papel de armazenar as informações, ele tem um papel do DNA, porque esse vírus ele não tem o DNA como material genético, e sim o RNA. Vocês vão ver na aula de vírus que nem o vírus da AIDS, ele possui RNA em vez de DNA, ok? Então quem que leva isso na indústria, as informações lá para a produção, para os operadores e tudo mais? São os coordenadores. Eu lembro que eu não falei para vocês, desculpa, eu já tenho uma formação, eu fiz farmácia no passado e eu trabalhei numa indústria farmacêutica. E eu lembro que eu ajudava meu coordenador, que era o meu chefe, e ele sempre vinha. Ah, eu conversei com o chefe lá, o chefe quer que faz isso, quer que faz aquilo. Quem que era o chefe? Era o gerente. Então o gerente não vinha até a produção. Então quem que trazia essas informações era o coordenador, que era meu chefe. Então o RNA seria o coordenador, aquele cara que vai lá na sala do gerente e traz as informações aqui para a produção. E quem que produz? Como é que faz essa proteína? Onde? Qual que é o local? São os ribossomos. Os ribossomos nada mais são que organelas. São organelas que não apresentam membrana, são organelas sem membrana, e nada mais são do que um aglomerado de RNA ribossômico com proteínas. Isso que é os ribossomos. É um aglomerado de RNA ribossômico com proteína. Tá? E na indústria, quem que seriam os ribossomos? Os operários, os operadores. Quem trabalha na linha de produção, operando nas máquinas e tudo mais. Então, os ribossomos é onde que acontece a produção das proteínas. E por fim, as proteínas, no caso, como trabalhava em indústria farmacêutica, eram os produtos, né? Eram os remédios. Então, as proteínas são os produtos finais. Espero que tenha tido dar uma noção mais simples para vocês, né? Comparando com uma indústria. Ok? Então, a estrutura do DNA. Isso aqui é bacana, viu? Às vezes cai em prova. Fiquem atentos a isso. Eu tenho aqui um ser procarionte. Por que é procarionte? Percebam. Ele não tem o quê? Um núcleo organizado. Cadê a carioteca aqui? Ó? Cadê a membrana do núcleo? Não tem. Se vocês percebam que o DNA ele é disperso aqui no citoplasma. E esse DNA ele é circular. Percebam aqui. Não está um círculo certinho, tá bom, gente? Mas ele tem um formato circular, tá? Ele tem essas entranças, mas ele tem um formato circular. É isso que importa. Diferente do nosso DNA, que o formato ele é linear. Então percebam aqui, ó, eu tenho parede celular. O Matheus falou isso para vocês, né? A bactéria ela tem parede celular, membrana plasmática, ela tem o citoplasma, tem o DNA e não apresenta muitas organelas, não. Apenas poucas organelas. Como ribossomo, elas possuem ribossomo também. Ok? Já o DNA no nosso organismo, ele vai ficar como? Formato linear, como se fosse, eu brinco aqui, essa cobrinha aqui, né?
bem grande, é enorme o DNA. Nós temos o quê? 23 pares de DNA no nosso organismo, totalizando 46, que são os cromossomos. Então o DNA ele fica aqui no núcleo, então ele vai ficar de uma maneira emaranhada, como se fosse um novelo de lã, né? Todo enroladinho, mas ele é linear. Então começa aqui, ó. Ele vem, tem um cromossomo. O que é o cromossomo? Nada mais é que o DNA enrolado, ou DNA condensado. O DNA ele vai acabar se enrolando aqui, ó, nas estonas. A estona nada mais é que uma proteína. Então, o cromossomo, ele é o DNA com estona. Ele é o DNA enrolado. Vamos falar assim, no português mais chulo, né? Mas na próxima aula vocês vão ter com o Lucas sobre núcleo. E ele vai falar o que é gene, o que é DNA, o que é cromossomo. É tudo a mesma coisa. Só que muda alguma coisinha em relação. O cromossomo é o DNA enrolado. O gene é uma parte do DNA que produz proteína, que tem função celular. Ok? Vocês têm que ter muito bem em mente isso aí, para não confundir na hora da prova. Então, na nossa célula, nos eucariontes, ele apresenta o formato linear. E percebam, gente, que aqui, ó, eu até brinco que o DNA ele é como se fosse uma escada. Lembra aquelas escadas que são como se fossem caracóis? Aquelas escadas, né? Você vai subindo, rodando. É o DNA. Ele apresenta dois corrimãos. E aqui depois, onde que fica as bases nitrogenadas, eu falo que são os degraus. Tá? Ele é em dupla hélice. Vou falar daqui a pouquinho para vocês. Tá aí, a constituição dos DNAs. Eu não falei para vocês que eles são polímeros? Quais são os monômeros? São os nucleotídeos. Então, o monômero nucleotídeo ele é composto por 3 moléculas. Primeiro, o fosfato, que ele provém do ácido fosfórico, tá? Depois eu tenho as pentoses, que são carboidratos, vocês viram isso com patela na primeira aula, em bioquímica, que eles são carboidratos de 5 carbonos, e eu tenho aqui a primeira diferença entre DNA e RNA. No DNA, eu tenho essa molécula. Gente, vocês não precisam saber isso, tá? Por favor. Vai falar assim, o professor estava falando e eu não consegui entender, bem complicado, porque envolve química e tal. Pelo amor de Deus, é que eu tenho que falar para vocês terem a vaga lembrança que, um dia o professor falou. Quando vocês se depararem, às vezes, no enunciado de um exercício, tá lá, desoxirribose. O professor falou que esse é do DNA. Então, até coloquei o D aqui em vermelho, por quê? Aqui o Dzinho em vermelho, D de DNA, então, desoxirribose. Por que desoxirribose? Comparem essas duas moléculas orgânicas aqui, ó. Elas são idênticas, com exceção de um oxigênio aqui, ó, na hidroxila. Ele só tem esse hidrogênio, ele não tem um oxigênio, tem um oxigênio a menos. Então, por isso que é desoxi. Então, a ribose com um oxigênio a menos. Só isso. E aqui é a ribose, que é o açúcar do meu RNA. Então, R, RNA, D, DNA, ok? E por fim, a base nitrogenada. Então, esse é o meu nucleotídeo. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Olha aqui as bases nitrogenadas. Também não precisam ficar preocupados com isso. Base púrica, pirimídica, é que eu preciso falar para vocês, mais uma vez, para terem isso guardado na cabecinha. Por quê? Às vezes pode perguntar num enunciado só, mas não que eles vão perguntar no vestibular. Qual que é a base púrica, qual que é a base pirimídica? De maneira alguma. Novamente, são que duas moléculas. As púricas elas são compostas por duas cadeias fechadas, né? Cadeias carbônicas fechadas. E a pirimídica, apenas uma cadeia. É apenas uma mudança estrutural aqui química. Tá? E as bases púricas, elas são a adenina, o Azinho aqui, e a guanina, o G. As bases pirimídicas são timina, T, citosina, C e uracila, U. Olha o DNA que eu estava falando para vocês no slide passado. Essa aqui é a estrutura plana, né? Para vocês estudarem, né? Para ser mais fácil para aprender. Mas na verdade ela fica aqui, ó, como se fosse a configuração helicoidal, que é aquela escada contorcida que eu falei para vocês. Então eu tenho aqui o corrimão da minha escada, que é o quê?
A pentose, olha lá, 5 carbonos, meu açúcar e o fosfato. E são ligados em cada base nitrogenada. Uma base nitrogenada vai se ligar na outra base nitrogenada por ligações de hidrogênio, as famosas pontes de hidrogênio. São ligações intermoleculares, bem estáveis. E percebam que o A, a adenina, ela vai se ligar com o T, ou o T com o A. Já a guanina, que é o Gzinho, vai se ligar com o C, que é a citosina. Isso vocês têm que guardar, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui costuma perguntar. Então tem essa fórmula. Onde que eu tenho A, eu vou ter o quê? T, né, gente? Porque se o A, numa cadeia, ele está para o T, então eu vou ter a mesma quantidade de A, mesma quantidade de T. Mesma quantidade de G com a mesma quantidade de C. Então, quando eu coloco o A sobre o T, vai me dar o quê? 1. Como se fosse, 2 sobre 2, 1. 3 sobre 3, 1. Vamos brincar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 As sobre 5 T's igual a 1. Mesma coisa isso para guanina e para citosina. Tudo bem? Percebam que eu não falei aqui, quando eu estou falando em DNA, eu não falei em U de uracila. O U, a uracila, que é a base nitrogenada, eu falo específica do RNA. Ela só está no RNA. Diferentemente do DNA, que é uma dupla hélice, né, uma dupla cadeia, o RNA ele só tem uma cadeia, gente, apenas uma cadeia aqui. E percebam que ele tem o U e não tem qual base nitrogenada? O T. E não tem T aqui, ó. Vejam aqui, ó. G, C, U, A e assim por diante. Cadê o T? Então, o T é a base nitrogenada do DNA. O U é a base nitrogenada do RNA. Então, o U seria substituído pelo T no DNA. E vice-versa. Então, aqui quando eu for fazer a transcrição, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é transcrição, que é a troca de informação do DNA para o RNA, eu vou ligar o quê? Aqui, ó, um exemplo. G seria o quê aqui? Um C. C, aqui seria quem? Um G. U, aqui seria quem? Um A. A, aqui seria quem? Um T. E assim por diante. Ok? Então, eu coloquei essa figurinha aqui para exemplificar para vocês. Então, tem um corrimão aqui do meu DNA e o outro corrimão do DNA. Tá certo? E aqui as nossas bases nitrogenadas. Então, vamos lá. Primeira base nitrogenada aí, A, adenina. Ela vai ligar com quem? T, timina. Tzinho embaixo. Vai ligar com quem? A, novamente. T, A. O G da guanina vai ligar com quem? C, de citosina. Legal. O C vai ligar com quem? G, de guanina. A com T, T com A novamente. G com quem? C. C com G. G com C. C com G. A com U. Opa! Peraí, U não, hein? O U tem que ser quem? O U é do RNA. Ah, coloquei aqui para brincar com vocês. Ó. Teria que ser o quê? A com T, não A com U. O U é se fosse o RNA aqui, tudo bem? Como é um DNA, então o U está errado. Então é A com T. T com A, T com A com T, C com G e G com C. E como que eles pedem isso? Que é um exercício antigo, tá? Mas só para vocês terem ideia como caía antigamente no vestibular. Vamos lá. Suponha que no DNA de certa célula haja 20% de guanina e 30% de outra base. Guanina é o G. Né? Nessa célula, as porcentagens de citosina, que é a C, a timina, T, e a adenina, A, devem ser respectivamente. Então, ó, DNA, eu não tenho uracila, eu tenho que citosina, timina, adenina e guanina.
Se eu tenho 20% de guanina, lembra aquela formulazinha que eu coloquei para vocês? Né? G com C é igual a 1. O que eu tenho de guanina, eu tenho de citosina. Então, se eu tenho 20% de guanina, logo terei o quê? 20% de citosina. Então, eu já elimino aqui, ó, letra A, B, C. Ficamos com a D e a E. Então, 20% de citosina. E 30% de outra base. Vamos pegar que seja timina esse 30%. Eu vou ter o quê? 30% de adenina. Claro, porque o T ele se liga com A, ou A com T. Então, o que eu tiver de timina vai ser o mesmo para adenina. Então, percebam, 30% de adenina, com mais 30% de timina, 60%. Mais 20% de citosina, 80%. E mais 20% de guanina, totalizando 100%. Olha lá, letra D. Viram? Não é complicado. Duplicação ou replicação do DNA. Lembra que eu falei para vocês que aqui em São Paulo tem uns vestibulares de segunda fase? Tá aí também mais uma questão aberta que eles costumam perguntar. Num dos vestibulares que eu fiz, esse foi o vestibular da Unesp, eles perguntaram: como que é o processo de duplicação do DNA? Muito simples. E perguntaram por que ele é semiconservativo. Esse processo de duplicação ele vai acontecer ao longo do ciclo celular, na etapa de intérfase. Vocês vão ver na próxima aula com o Lucas que nós temos duas etapas no ciclo, a intérfase e a mitose. Então, a intérfase é composta por 3 estágios, o G1, o S e o G2. Então, o S é de síntese, então é quando tem a síntese de DNA. Então, vai acontecer nessa fase aí, na fase S da intérfase. Tudo bem? Perceba, é um processo simples, mas eu tenho que só ficar em mente essa questão do semiconservativo que eu vou falar para vocês. Então, eu tenho aqui minha fita de DNA, minha dupla fita, e vem uma ação de uma enzima, chama enzima DNA helicase. O que ela vai fazer? Ela vai abrir as fitas, ela vai quebrar as pontes de hidrogênio aqui entre as bases nitrogenadas. Ela vai quebrar e vai ficar as duas fitas separadas. Aí vai vir uma outra enzima chamada DNA polimerase e vai organizar as bases nitrogenadas para a nova fita. Então eu tenho aqui a dupla fita, vem a DNA helicase, quebra essa ligação de hidrogênio, vai ficar o quê? As cadeias separadas e a DNA polimerase vem e forma a outra fita. Percebam que eu tenho essa fita antiga, ou fita molde, ou fita original, e a fita nova, que é a fita complementar. Por que ele é semiconservativo? Por causa disso aqui, eu tenho uma fita antiga e uma fita nova. Então, conservou apenas uma fita, por isso que é semiconservativo, que seria a fita original, a fita que serviu de exemplo para a fita nova. E daí, cada molécula de DNA vai para uma célula no futuro. Tudo bem? Então, esse é o processo de duplicação ou replicação do DNA. Antes de começar o assunto de síntese proteica, eu tenho que falar para vocês os tipos de RNA. Eu só vou falar, mas eu vou explicar nos próximos slides. É que eu tenho que citar isso para vocês agora. Esse slide está meio deslocado, eu mesmo tinha onde eu colocar ele. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, tipos de RNA. Tem 3 RNAs. O primeiro RNA é o RNA ribossômico, que ele é apenas estrutural, tá? Lembra que eu falei para vocês lá do ribossomo? O DNA ribossômico, ele vai compor o ribossomo no citoplasma. Aqui, ó, esse aqui é o ribossomo, uma organela não membranosa, não tem membrana. Ele é um aglomerado de RNA ribossômico com proteínas, tudo bem? Eu tenho também o RNA mensageiro. Lembra que eu falei para vocês da indústria que tem os coordenadores? Que é aquele profissional que pega a informação com o gerente na sala e leva para a produção, que é o citoplasma. Ele é o RNA mensageiro coordenador. Ele vai transmitir a informação do DNA.
Porque o DNA ele não pode sair do núcleo. Isso é questão de prova também. O DNA não sai do núcleo, nunca sai do núcleo. Quem sai é o RNA, pelos poros da carioteca. Vocês vão ver no próximo slide. E por fim, eu tenho o DNA transportador. Como que os aminoácidos que estão dispersos pelo citoplasma, eles vão até o ribossomo, que é o local da produção? Pelo papel do RNA transportador. Olha ele aqui, ó. É como se fosse uma cruz, tá bom? A cadeia aqui, olha lá, percebe que é uma só, uma cadeiazinha só, não é uma dupla cadeia, é uma cadeia. E ele que se liga às proteínas, no caso aos aminoácidos. Ele leva até ao RNA mensageiro. O RNA mensageiro é apenas uma fita, tá bom? Como eu falei para vocês, uma única fita. Dupla fita é DNA, ok? Então, nós temos aqui os 3 RNAs. E agora eu vou explicar para vocês com calma cada um deles. Então, o segundo assunto da aula. Nós temos 3 assuntos, que é o quê? DNA, RNA, nós já falamos. Temos o síntese de proteínas e depois, por fim, o código genético. Então, o segundo assunto, síntese de proteínas. Nós temos 2 etapas. A primeira etapa é a transcrição e a segunda etapa é a tradução. Então, novamente aqui, ó, tenho uma célula. Eu só coloquei, desculpa, tá, gente? Só coloquei célula animal. Eu percebo aqui que eu tenho só uma membrana plasmática, não tenho parede celular, é de um ser eucarionte. Por quê? Porque eu tenho um núcleo organizado com carioteca, ok? E aqui as respectivas organelas. Então, o que é a transcrição? Lembra que eu falei para vocês o gerente e o coordenador? Então, o gerente aqui, ó, DNA, ele vai ficar com a informação aqui dentro, ó, ele que vai controlar toda a atividade celular pelo núcleo, só informando, só encaminhando as atividades. Mas quem que vai levar essa ordem para o citoplasma? É o RNA, que é o RNA mensageiro. Então, lá, ele é composto apenas por uma fita de nucleotídeos, como eu coloquei para vocês. E como que é feito essa transcrição? Que é o quê? É o processo de formação do RNA mensageiro a partir do DNA. É como eu formo o RNA tomando como base o meu DNA. Então, o RNA ele vai levar a informação do DNA para o citoplasma. Então, como que faz a produção desse RNA? Está aqui embaixo. Tem o DNA dupla fita. Lembra aquela enzima que eu falei para vocês, a DNA helicase? Ela vai vir aqui novamente e vai quebrar as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, das bases nitrogenadas de cada cadeia. Então, quebrou. Separo as fitas e aí eu venho uma outra enzima, não é a DNA polimerase, e sim a RNA polimerase. Ela vai compor, né, a formação do meu RNA. Então é simples assim, transcrição, formação de RNA a partir do molde que é o meu DNA, ok? Essa é a primeira etapa da síntese de proteína. Esse slide, gente, vocês tentam depois tirar uma foto, imprimir, guardar ele embaixo do travesseiro, colar na parede, que tal o resumão da aula, tá? É aqui que tudo cai da aula, é esse slide e um último slide depois. Isso aqui é o resumão da aula. Por quê? Vamos lá. Eu tenho um núcleo, olha que núcleo bonito. Difícil achar essa figura aqui. Como que está o núcleo desculpa, o DNA, a molécula de DNA no nosso núcleo. Lembra que eu falei para vocês que ele não é circular. Circular na proteína e na nossa célula, ele fica como se fosse de uma maneira linear, ok? Só que ele fica nessa maneira como se fosse um emaranhado, um novelinho de lã, né? É um novelo de lã todo aqui emaranhado. Mas se eu puxar ele vai ficar uma fita única. Então por isso que eu falo que ele é linear, mas ele está todo emaranhado aqui dentro do núcleo. E no núcleo eu tenho essa membrana, que é a carioteca, ok? E eu tenho poros. Esses poros é por onde vai passar o meu RNA, mas proteínas nunca DNA. Tudo bem? E eu tenho aqui, ó, um corpúsculo que ele é conhecido como nucleolo. Esse aqui não é organela, e sim um corpúsculo. Ele nada mais é que um pouquinho de DNA que vai transcrever para RNA ribossômico e mais proteínas. Então falo que é um aglomerado de um pouquinho de DNA, RNA ribossômico e proteínas.
Só que esse RNA ribossômico mais as proteínas, com o tempo, eles vão sair do núcleo e vão para o interior da célula, para o citoplasma. Para formar quem, gente? Para formar o ribossomo. Lembra que eu falei para vocês que o ribossomo nada mais é que uma organela sem membrana, que é um aglomerado de RNA ribossômico mais proteína? Então, o RNA ribossômico ele sai do nucleolo, passa pelos poros da carioteca e vão formar no citoplasma, junto com proteínas, o meu ribossomo, que são aqui duas subunidades, a subunidade maior e a menor. Aqui, ó, vocês percebem que onde vai ocorrer a leitura do meu RNA mensageiro. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E por esses poros também irão passar meus RNAs mensageiros. Tudo bem, gente? O RNA mensageiro ele passa por aqui também. Olha lá, RNA eu coloquei. Esse RNA tomam por base o ribossômico e o mensageiro. São os dois RNAs que passam por esse poro aqui. Tudo bem? E o que é isso aqui? Ó? Vocês viram na aula passada com o Matheus. É uma organela conhecido como retículo endoplasmático. Só que esse aqui é o retículo endoplasmático, qual que é? Rugoso. Por que é rugoso? Ele está cheio de cheio de ribossomos aderidos a ele. Então tem o retículo endoplasmático liso e o rugoso. O rugoso, qual que é a função dele? Produção celular. Já o liso, ele é para produção de esteroides, metabolismo, ele tem outras funções. Mas o rugoso é para produção de proteínas. E uma grande diferença, eu tenho ribossomo disperso no citoplasma e tenho ribossomo aderido ao meu retículo endoplasmático. E cada produção de proteína, ela vai ter um destino. Percebam aqui, ó, isso aqui também uma vez caiu numa questão aberta para mim, numa prova que eu fiz. Ah, os ribossomos livres produz para quem, como e o ribossomo do retículo plasmático também. Isso foi questão aberta. O ribossomo livre ele vai produzir proteínas para utilização da própria proteína, da própria célula, desculpa, tá? Da própria célula. Então, são proteínas com papel estrutural. É para o crescimento da célula. Se ela vai, né, ela tem um tamanho X, ela vai crescendo como nós. Então, esse papel estrutural da proteína é aquela proteína produzida nos ribossomos livres, dispersos no citoplasma, para produção e utilização interna. Já as proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso são aquelas proteínas que vão ser exportadas. Um exemplo disso aí são hormônios. O que são hormônios? Nós temos dois tipos de hormônios, ou até três. O hormônio proteico, que é só feito de proteína, o hormônio lipídico, que é por lipídios, e aquele misto, que é lipídio e mais proteína. Tá? Só que o mais comum é o hormônio proteico. Então, um exemplo, eu tenho a insulina, que ela é produzida pelo pâncreas. Ele é um hormônio proteico e vai ser produzida a insulina onde? No retículo endoplasmático rugoso. E vai ser exportado esse hormônio, né? No caso, para o intestino, onde que vai, desculpa, no caso do sangue, falei errado para vocês. Vai para o sangue, a insulina, onde que ela vai facilitar a entrada da glicose nas células, ok? Um outro hormônio também que é hormônio proteico, hormônio do crescimento, o GH, que é produzido pela hipófise. Então, esse hormônio também ele é produzido no retículo endoplasmático rugoso, que ele vai ser exportado, né, para outras células e não vai ter ação na própria célula. Guardem isso, tá bom, gente? Ribossomo livre, uso interno. Ribossomo no retículo endoplasmático é proteína para exportação. E elas passam, né? Depois que ela é produzida, elas vão ficar, não sei se vocês lembram que o Matheus falou, elas vão ficar no complexo de Golgi e depois o complexo de Golgi libera vesículas para exportarem, expelirem essas proteínas. E por fim, a tradução. Eu falei que as síntese de proteínas são duas etapas. Uma é a transcrição e a outra é a tradução. Então, o que é a tradução, gente?
nada mais é igual um tradutor. Eu não tenho aquela profissão de tradutor. Ele vai o quê? Transmitir ou traduzir, né? Uma língua para outra. Aqui nada mais é o quê? Eu vou transmitir a informação do RNA mensageiro para o meu RNA transportador. E onde que vai acontecer essa transmissão aí, no caso, né? Essa tradução? No meu ribossomo. Olha que bonitinho aqui, ó. Tem o ribossomo, certo? E ele vai lendo, ok? Meu RNA mensageiro. Esse processo de leitura do RNA mensageiro, ele é conhecido como tradução. E aqui, ó, isso cai em prova. Ele vai lendo base por base, mas ele entende a trinca de base. Ele vai entender sempre como 3, ó. Ele lê o quê? Essas 3. Depois ele lê essas 3. Depois ele lê essas 3. E assim por diante. Sempre de 3 em 3. 3 em 3. 3 em 3. Gente, vamos lá lembrar as letrinhas? Adenina, uracila, não tem o T, ó. Percebam que é o U. Até eu coloquei, aquela hora que eu coloquei para vocês um xizinho lá, lembra? Estava fazendo a composição das bases nitrogenadas. Então, ó, não é T, e sim U. G de guanina, guanina, C de citosina e assim por diante. Não tem T, e sim U. Então, a cada 3 bases nitrogenadas vai me formar um códon. Chama essa palavra aqui códon. O que é um códon? É a trinca de base, ou melhor, 3 bases nitrogenadas do meu RNA mensageiro. Aí, a hora que ela vai passando aqui pelo meu ribossomo, ele vai sendo lido, né? Desculpa, vai sendo lido aqui, e vai vir um RNA transportador, que ele vai ter o que? As bases complementares dessa cadeia do meu RNA ribossômico. Então, se eu tenho U, eu vou ter que ter um A, U, A, G, C. Então, eu vou ter uma trinca de base também do meu RNA transportador, que ela vai ser conhecida como anticódon. Tudo bem? E cada RNA transportador, ele vai estar correlacionado, que eu falei para vocês, lembra que ele parece uma cruzinha, e vai estar correlacionado a um aminoácido. Os aminoácidos vão estar dispersos pelo citoplasma. Então, passou aqui o RNA mensageiro, foi lido pelo meu ribossomo, vai chamar um RNA transportador que vai trazer o respectivo aminoácido aqui para o meu ribossomo. Então, esse é o processo de tradução. E assim produz a proteína. Aqui, ó, a proteína vai sendo produzida aqui. Mais uma vez, o processo de tradução. Então, o que é isso aqui, gente? Eu coloquei para vocês já irem fixando. É meu RNA mensageiro. Percebo, apenas uma fita, ok? E com trincas de base, ó. 3, 3, 3, formando meus códons que eu falei para vocês, que é minha trinca de base do meu RNA mensageiro, que ele vai ser lido aqui no meu ribossomo, que eu tenho minha subunidade maior e subunidade menor. Complementando essas bases, eu vou ter o meu anticódon, que é minha trinca de base do meu RNA transportador. Então, olha lá, A vai se ligar a U, U com A, G com C. Códon, anticódon e os aminoácidos que vão acabar se ligando entre eles através da ligação peptídica. Isso também é prova, tá? A próximo slide eu vou comentar com vocês. Atenção, eu tenho códon de parada. Como que o ribossomo ele vai entender que vai chegar a hora de parar de ler aquele RNA mensageiro? Através do códon de parada. Eu também tenho um códon start, que inicia a leitura. Mas isso aí, se alguém que for fazer algum curso na área de biológicos, vai aprender depois em fisiologia, ou naquela biologia celular, que é outra matéria, né, biocel, vocês vão aprender lá. Aqui não é o caso. Só para vocês terem ideia, eu tenho então um códon que começa a leitura, só para vocês terem em mente, mas o códon de parada vocês têm que saber. Tudo bem? O códon de parada é onde vai parar de fazer a leitura e ele não entra na composição da proteína. Ele para. Então, um exemplo aqui.
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, eu vou ter quantos aminoácidos, gente? 1 aminoácido, 2 aminoácidos, 3, 4, 5 aminoácidos, porque aqui não vai trazer um aminoácido. Então, o códon de parada eu não conto com um aminoácido. Então, essa proteína teria o quê? 5 aminoácidos. Percebam, ó, e são 15 bases nitrogenadas, porque é a trinca de base que configura um aminoácido. Legal? Ligação peptídica. Peço aí licença para o professor de vocês de química, para vocês só terem uma ideia. Vocês vão, nossa, mas já está tendo função orgânica, nossa, complicado, química orgânica e tal. Vocês vão ver isso mais para metade do ano, pro final do ano. Mas é um assunto, ainda mais agora nos vestibulares novos, que a gente acaba misturando, eles têm mania de misturar biologia com química, biologia com física, história, né? É a tal da interdisciplinaridade. E isso aí é um assunto que costuma cair, já caiu bastante para mim. Então, eles podem juntar química com biologia. Só vou dar uma explanada, tá bom? Porque eu sei que está muito ainda fora do cronograma de vocês. Mas só para quando vocês tiverem essa matéria no final do ano, no meio do ano, vocês falam assim, o professor de biologia falou dessa ligação peptídica, o senhor pode dar um aprofundamento para a gente e tal, tudo? Vocês já vão lembrar. Só quero que vocês lembrem, só isso que eu quero, tá bom? Então eu tenho um aminoácido, por que ele chama aminoácido? Porque ele tem um grupo amina e um grupo ácido, então aminoácido, tudo bem? Vocês vão ver aqui que o grupo amina, ele tem um nitrogênio ligado a um carbono, e um grupo ácido, que é o ácido carboxílico, que é um carbono ligado a dupla O e OH. Perfeito. Então eu tenho aqui, ó, meus aminoácidos, glicina, alanina, tem outros aminoácidos, né? Nós temos os aminoácidos naturais. Então aqui, ó, eu tenho o grupamento amina e o grupamento ácido. A hora que vai juntar um aminoácido com outro, ele vai liberar uma molécula de água, vai me formar uma amida. Então essa ligação peptídica, ela também é conhecida como ligação amídica, tá bom? Alguns vestibulares colocam lá, ligação amídica. Vocês vão lembrar, é ligação peptídica. Tudo bem? Então, lá para frente, vocês vão falar para o professor, professor, fala da ligação amídica para a gente. O que é uma amina? Uma amida. É uma amina, que aqui é o nitrogênio, ligado a um carbono que tem uma ligação com o oxigênio. Tá bom? Então, é apenas isso. Eu sei que está fora do contexto, mas é um assunto que eu tinha que falar para vocês terem só ideia e cobrar do professor de química no final do ano, no meio do ano. Tá bom? Ligação peptídica, uma ligação amídica. Eu tenho uma amina com ácido carboxílico me dando uma amida. Legal? Bora lá. Aí, ó, lembra que eu falei para você que eu ia colocar uns exercícios atuais, que é a maneira que cai na prova, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como estudar para a prova? Tá aí, ó, Unicamp 2012, na época eu fiz essa prova, entendeu? Só não lembro se eu acertei ou errei o exercício, devo ter acertado, mas vamos lá. Em um experimento, um segmento de DNA que contém a região codificadora de uma proteína humana foi introduzido em um plasmídio e passou a ser expresso em uma bactéria. Plasmídio vocês vão ver na aula de vírus e bactéria. É também um DNA, esse plasmídio, um DNA mais de segurança, tá, de proteção. Mas não tem um caso aqui não, tá bom? Considere que o 50º códon do RNA mensageiro produzido na bactéria a partir desse segmento seja um códon de parada da tradução. Nesse caso, é correto afirmar. Gente, ó, tudo que eu falei para vocês está aqui. Expliquei o que é DNA. Expliquei o que é códon. Expliquei o que é códon de parada. E também tradução. Vocês viram que não tem mistério no vestibular? Então, nesse caso, é correto afirmar: a proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 50 aminoácidos. Então, vamos entender. Ocorreu a tradução. Eu tenho o quê? 50 códons. Então, já está falando códon, não falou base nitrogenada. Lembra que eu falei para vocês? Um códon, um aminoácido.
Então, se eu tenho 50 códons, logo eu tenho o quê? 50 aminoácidos. Ah, então essa, vou marcar a letra A. Mas espera aí, ele falou o quê? Ó? Que eu tenho um códon de parada. Que o 50º códon, ele é um códon de parada. Lembra que eu falei para vocês que o códon de parada não conta como aminoácido? Então ele não tem 50 aminoácidos a proteína. Ele vai ter um a menos. A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 49 aminoácidos. Está parecendo que é essa, mas vamos lá. A proteína resultante da tradução desse RNA mensageiro possui 150 aminoácidos. Ele fez uma pegadinha aqui. A questão da base nitrogenada. 150 quê? Bases nitrogenadas tem o RNA mensageiro. E não 150 aminoácidos. Eles misturam tudo para deixar vocês confusos. Então, vocês lendo com calma e atenção, dá para fazer fácil o teste. Nenhuma proteína é formada, pois esse RNA mensageiro apresenta um códon de parada. Olha que coisa mais maluca. Nada a ver isso aqui. Porque, ele tem um códon de parada, não vai fazer a leitura do RNA mensageiro? Não. Então, é a letra B, ó. Tá bom? Eu tenho aqui 49 aminoácidos, porque eu tenho 50 códons, sendo que o 50º códon é um códon de parada. Ele não conta, ele só informa o meu ribossomo. É desse jeito que cai na prova, hein, gente? Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Legal? Aí vocês falam, professor, mas eu não presto Unicamp, eu presto Enem. Tá aí, ó. Enem 2018. Vocês querem mais novo que isso? Aquilo que eu falei para vocês lá no início da aula. Tá aí, ó. Então vamos lá. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Então, bom, lemos aqui o Enem tem esse problema, né? Ele coloca um enunciado bem extenso. A gente tem, sei lá, 3 minutinhos, 2 minutos e pouco para fazer cada teste e tem que ler esse baita desse enunciado. Então a gente tem que pegar palavras-chave, tudo bem? Então aqui, ó, metabolismo. Quem que é responsável pelo metabolismo que eu falei para vocês? Que coordena? DNA. Tudo bem? Ele coordena e quem participa do metabolismo são as enzimas, né? Proteínas. Então tá lá, ó. É taxado pela síntese de RNAs e proteínas. Claro, se eu tenho um metabolismo maior, eu tenho uma maior produção de proteínas. E como que o RNA que vai levar essa informação para o citoplasma, né, do meu DNA, eu tenho que também ter mais RNA. Então vamos perceber, onde que fica meu RNA ribossômico? Que vai fazer o quê? Produzir meu ribossomo no citoplasma. Ele não fica dentro da célula, que eu falei para vocês, desculpa, dentro do núcleo. Nucleolo, olha lá o nucleolo. Falei para vocês nucleolo. Então, se eu tenho maior produção de proteína, eu tenho que ter mais ribossomo. Logo, eu tenho que ter mais o quê? RNA ribossômico. Então, eu tenho que ter um nucleolo maior. Olha o nucleolo dessa célula pequenininho. Nesse nucleolo aqui é grande. Legal? Pequeno. Outro nucleolo grande e esse mais ou menos. Então, eu estou entre entre a linhagem 2 e a linhagem 4. Outra coisa, olha aqui, hein? Falei para vocês, gente, não quero ser repetitivo, que não é complicado. Hormônio, o que eu falei para vocês que o hormônio pode ser hormônio proteico ou hormônio lipídico? Aqui, ó, ele falou hormônio proteico, lembra? Eu falei para vocês? GH, a insulina, tá aí, ó, hormônio proteico. Disse para vocês lá passar a slides atrás. E esse hormônio proteico, ele é produzido onde, lembra? No ribossomo solto no citoplasma? Não, o ribossomo solto no citoplasma ele vai produzir proteína para a própria célula. O que é exportado, no caso, o hormônio, ele vai ser produzido no retículo endoplasmático rugoso. Olha lá, retículo endoplasmático rugoso. Comentei isso com vocês. Então, se eu tenho bastante hormônio, eu tenho que ter bastante retículo endoplasmático. Então, vamos ver. Ó. Retículo endoplasmático, aqui 2, aqui 2, aqui 4. Opa, peraí.
Se eu tenho 4 retículos endoplasmáticos, produz bastante hormônio. Mas eu tenho que também ter o quê? Um nucleolo grande, porque eu tenho que ter bastante ribossomo e bastante RNA ribossômico. Logo, ó, qual que é a letra? Letra D. Legal? É difícil? Questãozinha Enem, ó, quente, 2018. E aqui uma recordação para vocês, para terminar esse segundo assunto e ir para o terceiro. Tô de olho aqui no meu reloginho que tá legal, 50 minutos, tem mais 1h10 por aí de aula, né? Então tem mais uns 20 minutinhos, estamos acabando, estamos indo para o terço final da aula. Então vamos lá, para vocês terem uma recordação, aguardarem. Tenho aqui meu núcleo, legal, lá, núcleo, meu DNA, dupla fita, bom, vocês lembram, né? O que é composto o corrimão? Fosfato e pentose. Essa pentose qual que é? É a pentose que é a desoxirribose, que vem do DNA, tudo bem? Que ela tem um oxigênio a menos que a ribose, legal? E ligado nas bases nitrogenadas, lembra? A com T, C com G, assim por diante. E eu tenho depois o gene. Eu vou no próximo slide, vou falar para vocês o que é um gene. Mas vocês vão ter esse assunto aprofundado na aula de núcleo, que é DNA, gene, cromossomo, que isso também costuma cair. Embora eu já tenha falado um pouquinho, que o cromossomo é um DNA enrolado nas estonas, as proteínas, e o gene é uma parte do DNA lá, é um fragmentozinho, entendeu? Do DNA que produz proteína, ele tem informação. Então, um DNA, ele pode ter o quê? Vários genes, tudo bem? Aqui um gene, aqui poderia ser outro gene, e assim por diante. Então, o gene é a parte importante do DNA. Legal? Então, no meu núcleo vai acontecer o que aqui, gente? O que está me formando aqui? O RNA mensageiro, que ele vai sair pela carioteca, nos poros da carioteca. Legal? E o que é esse processo aqui no processo de síntese de proteínas? Que é a formação do meu RNA mensageiro a partir do meu DNA. Vocês estão lembrados? Vai se chamar do quê? Transcrição. Lembra? Transcrição nada mais é que a formação de RNA mensageiro a partir do meu DNA. Legal, então vem meu RNA mensageiro para o citoplasma e ele vai lá para o meu ribossomo, onde ele vai ser lido. Então, a leitura do meu RNA mensageiro, que é a segunda etapa da síntese proteica, como é que chama esse processo? Processo de tradução. Tudo bem? E quem que traz os meus aminoácidos que estão dispersos no meu citoplasma? Quem que vai trazer? Quem que vai trazer? São meus RNA transportador. Olha ali, ó, RNA transportador, que parece o quê? Uma cruzinha que eu falei para vocês. Cada RNA transportador está ligado a um aminoácido. E por fim, ó, através da junção dos aminoácidos pela ligação peptídica ou amídica, que eu falei para vocês, vai ter quem? A minha proteína. Legal esse resuminho, né? Bem para fixar, para vocês guardarem bem esse processo de produção de proteínas. Último slide desses dois assuntos que a gente falou. Comparação entre DNA e RNA. E também outro slide que eu gostaria que vocês guardassem bem. Tirasse outra foto ou imprimisse depois ele aí. DNA, número de cadeias. Nós temos 2 cadeias, enquanto o RNA tem apenas uma cadeia. Pentose, que é o açúcar. No DNA, eu tenho a desoxirribose, D, né, que é um oxigênio a menos, e no RNA é minha ribose. As bases nitrogenadas, eu tenho A, G, C e T, coloquei em vermelho. No RNA é a G, C e U, da uracila. Tamanho deles, DNA são cadeias longas, é um dos fatos também que não deixa com que o DNA saia do núcleo, pelo fato de ele ser bem longo, de ser bem grande, enquanto o RNA são fragmentos de leitura do DNA. Então ele é pequeno, ele consegue passar pelos poros, por isso que ele passa pelos poros e vai para o citoplasma. E localização, bem, aqui é prova, hein? Bem, fala de novo. Localização, DNA,
Está no núcleo, legal. E ele também está nas mitocôndrias e cloroplastos. Ah, mas você não falou isso pra gente até agora. É que eu não queria confundi-los, tá bom? Tem uma teoria, eu não sei se o Matheus falou para vocês, mas isso não tem enfoque no vestibular, que é muito aprofundado. No passado, aí, no processo de evolução, dizem que a mitocôndria, o cloroplasto, eles eram uma simbiose, hein, uma combinação de bactérias e faziam, né, essa relação mútua aí. E a mitocôndria, pelo esse fato, ele tem então, dentro da organela, ele tem o seu DNA, seu próprio DNA e seu próprio ribossomo. Então a mitocôndria e o cloroplasto, eles se multiplicam independentemente da célula. Então eu tenho DNA dentro do meu núcleo e nas organelas, mitocôndria e cloroplasto. Mas ele não está disperso no celular, no citoplasma, gente. Pelo amor de Deus, hein? Não vamos errar essa questão, que isso aí costuma cair em prova. Já o RNA, onde tem DNA, tem RNA. Não é isso? Por causa da transcrição. Então tem RNA no núcleo, ok? Na mitocôndria e cloroplasto, joia? E ele também está disperso no meu citoplasma, que é onde vai fazer o quê? A minha tradução no citoplasma, lá no ribossomo perdidinho lá no citoplasma. Então a única diferença é aqui, ó, que o RNA está no citoplasma e o DNA não se encontra no citoplasma. Tudo bem? Por fim, último assunto, código genético. Então o que é o código genético? É a correspondência entre os códons do RNA mensageiro e seus aminoácidos. Lembra que eu falei para vocês dos códons, que é trinca de base, que cai em vestibular, né, como trinca de base? É a trinca de base do meu RNA mensageiro. Já o anticódon é a trinca de base do meu RNA transportador. Então aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 bases nitrogenadas que correspondem a um aminoácido, que é a fenilalanina. Então, UUU ou UUC, fenilalanina. UUA ou UUG, leucina. Vamos pegar aqui um aqui, ó. CAC, histidina. CAA, glutamina. Então tem o códon e seu respectivo aminoácido. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho o start códon, né? Que vocês vão ver isso mais na faculdade, que é onde que vai começar a ler o meu RNA ribossômico, meu RNA mensageiro, desculpa. Aqui, ó. O G é um start códon, só para vocês terem ideia. Mas esse aqui vocês têm que ficar esperto. Stop códon, que é o códon de parada. UGA. Então, quando tem esse UGA no meu ribossomo, no meu RNA mensageiro, é quando o ribossomo ele para de ler. Então, ele não vai me configurar um aminoácido, ele apenas vai indicar quando parar de ler. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês não vão decorar o que é cada códon e com cada aminoácido. Eles não perguntam isso, tá bom? Não vai perguntar, o qual que é? Fenilalanina? Não, esqueçam. Eles perguntam isso aqui, ó. O que é código genético? É a correlação de códon com aminoácido. É só isso que eles perguntam. Esqueçam essa tabela aqui embaixo. Isso aqui é só para explicar, exemplificar para vocês. Legal? Então, as características do código genético. Ele é o que? Universal. Por que ele é universal? Porque a maioria das espécies, das bactérias, eu pego meus anfíbios, os répteis, os pássaros, eles vão apresentar o mesmo código genético. Então, voltando aqui, o CCU, que é a prolina, vai ser para nós, seres humanos, para o cachorro, para o gato, para o passarinho, para uma planta, para uma árvore, vai ser o mesmo, tudo bem? Não muda. Então, CCU vai ser sempre o aminoácido prolina para qualquer espécie. Por isso que ele é considerado o quê? Universal, tudo bem? Degenerado. Por que essa característica é degenerado? Há mais de um códon para um determinado aminoácido. Dificulta a ocorrência de mutações. Vamos voltar aqui. Percebam aqui, ó, serina.
eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4. Até 4 códons para serina. Por que o organismo é perfeito demais, né, gente? Olha aqui, ó. Você acha que tudo ocorre certinho? Imagina o tanto de proteína que está produzindo diariamente, a cada minuto e tudo mais. Num processo de leitura, vai que está lendo lá no ribossomo e ele lê errado. Aconteceu um errinho, entendeu? Um simples erro. Em vez de ele ler UCU, ele lê UCC. Vai mudar aqui o aminoácido? Não vai mudar o aminoácido. Vai manter o aminoácido. Então, essa questão dele ser degenerado, ou seja, ele tem mais de um códon para o mesmo aminoácido, é para evitar mutações. Porque se tem uma simples mudança aqui, numa letrinha, na leitura do meu RNA mensageiro, não vai me resultar na mudança de aminoácido. Vocês vão ter essa aula de mutações. E na aula de mutações, o professor vai voltar a falar sobre a questão do DNA, do código genético ser degenerado. E por fim, ele não é ambíguo. O que é essa questão da ambiguidade? Um códon, ele não pode determinar mais de um aminoácido. Então aqui, ó, eu tenho um códon. Ele vai determinar o aminoácido 1 e o aminoácido 2? Pode isso? Claro que não. Ele não pode, porque senão aqui vai dar confusão. Ele pode ser o quê? Degenerado. Ter vários códons para um mesmo aminoácido, mas nunca ter um códon para mais de um aminoácido. É um códon, um aminoácido, e não um códon para 2 aminoácidos. Legal? Código genético não é projeto genoma. Coloquei até essa atenção aí. Pelo amor de Deus, isso que cai no vestibular. E eles pegam vocês, hein? Projeto Genoma foi um projeto que ocorreu na década de 90, que envolveu cientistas do mundo todo para fazer o sequenciamento, né, dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas da espécie humana, do DNA da espécie humana. Nós não temos lá 23 pares, não é isso? Então, cada parzinho, hoje nós sabemos o DNA, que são milhares de bases, a sequência dessas bases. É apenas isso. Então eu sei, primeiro começa com A, depois é T, depois G, C e assim por diante, até a milésima base. Então é o sequenciamento dos meus nucleotídeos e não código genético. Então vocês não confundam, hein, gente, que eles sempre perguntam isso. Eu vou fazer 2 exercícios para vocês aí para vocês fixarem e como que eles pedem isso aí. Então, código genético é a correlação RNA, códon com aminoácido, ok? E Projeto Genoma foi um estudo feito na década de 90 que sequenciou, colocou em ordem as bases nitrogenadas dos DNAs, ok? No caso da espécie humana. Então vamos lá, como cai isso aí? FUVEST 2010. Há uma impressionante continuidade entre os seres vivos. Talvez o exemplo mais marcante seja o da conservação do código genético. Acabamos de falar código genético. Em praticamente todos os seres vivos. Um código genético, de tal maneira, universal, é evidência de que todos os seres vivos são aparentados e herdaram os mecanismos de leitura do RNA de um ancestral comum. O termo código genético refere-se aqui, ó. Falei para vocês, hein? O que é código genético, né? Que é a trinca de base, né? Que é o códon com o aminoácido e que ele é universal, ou seja, ele é igual para quase todos os seres vivos. Tudo o que eu falei é como que cai, por isso que eu gosto. Gosto de tentar de focar no vestibular. Então, o termo código genético refere-se ao conjunto de trincas de bases nitrogenadas, cada trinca correspondendo a um determinado aminoácido. Eu acho que, né? Olha lá, trinca de base que eu falei para vocês, né? Cada trinca sendo o quê? Um aminoácido. Ao conjunto de todos os genes dos cromossomos de uma célula capaz de sintetizar diferentes. Eu falei conjunto de gene para vocês? Não falei. Ao conjunto de proteínas. Conjunto de proteínas? Não. A todo genoma de um organismo formado pelo DNA de suas células somáticas e reprodutivas. Todo o genoma, que ela já misturou. Projeto genoma com código genético. Isso que eu falei para vocês, eles adoram misturar isso. Projeto genoma não tem nada a ver com código genético. Projeto genoma é o estudo, né, o sequenciamento das bases nitrogenadas do DNA humano.
É a síntese de RNA a partir de uma das cadeias do DNA. O que é isso aqui? Síntese de RNA a partir do DNA. Transcrição. Lembra? A síntese de proteínas? Não código genético. Então, letra A. Trinca de base, que é o códon do meu RNA mensageiro, correspondendo ao aminoácido. Vocês viram? Mas, professor, eu não presto FUVEST. FUVEST é em São Paulo, eu tô aqui em Minas, eu não vou sair, eu quero Enem. Ah, tudo bem. Tá aí. Enem 2018, poxa, né? Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito de código genético é definido como... Então vamos ler aqui novamente, né? O que ele está falando? Que ele mapeou o DNA da cevada e obteve seu código genético. O que ele misturou aqui, gente? De novo, meu projeto genoma com código genético. O mapeamento do DNA, que é o sequenciamento das bases, ele é o meu projeto genoma, ele não é código genético. Vocês não vão cair nessa, hein? Pelo amor de Deus, eu tô falando para vocês umas 30 vezes aqui para vocês não caírem. Olha como que cai na prova, e caiu no Enem há 2 anos, tá bom? Então, cientificamente, o que é o tal do código genético? Trinca de nucleotídeos que codificam os aminoácidos? Uai, tá parecendo que é essa, hein? Localização de todos os genes encontrados em um genoma. Eu falei de conjunto de genes, não falei nada disso. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma, nada a ver. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos. Você viu por que eles colocam um monte de groselha? Vamos falar isso em português claro. Isso aqui é groselha, meu, para confundir a cabeça de vocês. Que conjunto de todos os RNAs? Eu falei em conjunto de gene, de RNA. Vocês começam a ler isso aqui e falam, gente do céu, o professor não falou isso para mim. Eu não falei e não vou falar. Porque eles colocam isso aqui só para confundir vocês. Né? Vocês têm que saber fazer o vestibular legal. Vocês batem o olho nessas groselhas que eu falo aqui, já pula a alternativa. Fala, pô, isso aqui é groselha, entendeu? Monstra, vamos falar dessa maneira, né? Todas as sequências de pares de bases presentes em organismo. Opa, isso é legal. Ó. Todas as sequências e pares de bases presentes em organismo. O que é esse aqui? Sequência de par de bases que eu falei para vocês? Projeto genoma. Mas ele pediu projeto genoma? Não. O que ele falou? Código genético. O que é então? Lembra que a correlação da minha trinca de base do meu RNA mensageiro, que é o códon, com o respectivo aminoácido? Tá aí, ó, letra A. Gente, vocês perceberam que esse teste ele é idêntico ao teste da FUVEST? Ele só mudou o enunciado? Até a alternativa é a mesma. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, alternativa A, ele pergunta o que é código genético, é o quê? Conjunto de trinca de base. Olha lá no Enem. Trinca de nucleotídeo, que codifica aminoácido. E aqui, determinando aminoácido. É o mesmo teste. Vestibular não é difícil. Vestibular, você tem que ser esperto, entendeu? Você tendo a maneira de fazer ele, né? Você vai se dar bem, vai ter sucesso nele, com certeza. Bom, a aula acabou e aí eu queria que só colocar esse assunto aqui como se fosse um assunto extra, tudo bem? Só para vocês fazerem o teste. É um assunto um pouquinho complicado, um pouquinho complexo. Eu tenho ainda 10 minutinhos aqui, eu estou batendo o olho aqui preocupado, deu 1 minuto, 1 hora e 9 minutos. A gente termina a aula com 1 hora e 20. Em 5 minutos eu falo isso para vocês, mas vocês têm que ter essa ideia que costuma cair isso nos vestibulares atuais. Inclusive Enem, eu tenho um teste de Enem para vocês fazerem sobre isso, tá bom? Então vocês vão me falar, pô, Helder, splicing, exon, intron, gene, pré-RNA, vamos parar por aqui a aula? Já deu, né? Não, bora lá. Simples. Vocês vão ver.
Então, splicing, processo de maturação do RNA mensageiro. Legal, li o slide, né? Não vamos ficar lendo slide, não. Vamos ao que interessa, para eu explicar para vocês. Primeiro, lembra que eu falei para vocês? DNA, cromossomo e gene. Voltando. Cromossomo é um DNA enrolado. Um DNA enrolado em estona. Um DNA condensado. Legal, já saquei o que é cromossomo. DNA é aquela dupla fita, legal? Que eu mostrei para vocês, que ela fica de maneira linear, dupla hélice, fica enroladinha lá, né? Como se fosse um caracolzinho. Mas se eu puxo ela é linear, ela é circular na bactéria. E lembra que eu falei para vocês que o DNA ele é grandão, enorme. Só que algumas partes que têm função, e essas partes são conhecidas como gene. Então, um gene é um pedacinho, um fragmento do DNA que tem função. Legal? Então, esses conceitos vocês já estão em mente. Então, em cada gene, gene em mosaico. O que é mosaico? É mistura, mescla, certo? É uma mescla, uma mistura de exons e introns. Tá lá, é o DNA, ó, né? Em hélice, dupla hélice. E eu tenho exon e intron. O que é exon e intron? O exon vem do inglês, de expression, de expressão. Até coloquei aqui ó, em vermelho, ó, E de exon, E de expressar. Então, a região do gene que expressa informação. E. Então, exon, sim, ó, lá, ele expressa informação. Então, o exon é a parte do gene que vai ter a informação para fazer a proteína, tudo bem? Já o intron, ele não tem essa informação. No passado, eles diziam que era o lixo nuclear, né? O lixo do núcleo, vamos dizer assim, mas é uma palavra meio pesada dizer lixo, né? Ele tem sua função na célula, tá bom? Então ele tem algum papelzinho, mas ele não tem informação. Então o intron, olha lá, não, ele não apresenta informação, então a gente descarta o intron. E o exon é importante, ok? Então eu tenho lá a minha transcrição. Lembra que eu falei para vocês? O que é transcrição? É a minha produção de RNA mensageiro a partir do DNA. Perfeito. Isso aconteceu dentro do núcleo. Aí o RNA mensageiro, que é o pré-RNA, ele vai sair pelos poros da carioteca e lá no citoplasma. Ele vai ter o que? Exons e introns. E no meu citoplasma vai acontecer esse tal de splicing, que ele vai ser o processo de maturação, é que ele vai maturar esse meu RNA mensageiro. O que vem a ser isso? É um conjunto de enzimas. Lembra que eu falei para vocês que as enzimas que fazem o nosso metabolismo? Quem controla é o DNA, mas quem participa mesmo do metabolismo são as enzimas. Tudo envolve enzima. Então as enzimas elas vêm aqui e elas quebram, literalmente. Quebra aqui, 1, 2, tchau. Quebra aqui novamente. E elas vão remover meus introns lá. Os introns vão ser descartados. E aí meu RNA funcional, ou meu RNA mesmo que vai ser lido pelo ribossomo, que vai ser o processo de tradução, ele só tem exons, ele não tem introns. E por que tem esse processo de splicing, Helder? Cientistas falaram que no nosso, né, desvendaram aí, através de vários estudos, que nós temos mais ou menos 90 mil proteínas no organismo. Entre 90 a 100 mil. É proteína pra caramba, né, vamos dizer assim. Só que eu tenho apenas 30 mil genes. Como que eu tenho 30 mil genes, sendo que, como eu falei para vocês, um gene me gera uma proteína e eu vou ter 90 mil proteínas? Tá tendo uma correlação errada de matemática aí, né? Era para ter o quê? 30 mil genes, 30 mil proteínas. Mas não. Graças ao splicing, eu tenho 30 mil genes gerando 90 mil proteínas. O porquê disso? Vamos aqui, ó. Último slide, hein, gente? Juro por Deus. Exons, que é a parte importante, e meu intro, meu pré-RNA, que ele saiu lá da transcrição, saiu do núcleo, está quentinho lá no citoplasma. Vai acontecer o splicing, que é o conjunto de enzimas, né, que vai retirar os meus introns, e é como se fosse assim, uma remoção aleatória, tá bom? Do meus
exons e introns também, olha lá. Por quê? Ó? Um exemplo. No primeiro, RNA mensageiro funcional. Eu vou compor do exon 1, o vermelho, amarelo e o azul. Que é o que o splicing, ele tirou meus introns e também tirou o verdinho aqui, meu exon verde. Esse RNA, ele vai me dar uma proteína, proteína 1. Aqui num outro splicing, foi feito o quê? O vermelhinho, o verde e o azul. Foi removido esse exon aqui. Então eu tenho aqui, ó, um outro RNA maduro me produzindo uma outra proteína. Então vocês percebam que de um único gene que partiu para o meu pré-RNA, eu consigo obter o quê? 2 proteínas diferentes. Tá aí aquela explicação de 30 mil genes se transformar em quantas? 90 mil proteínas, tá bom? Então um gene pode fazer até 3 combinações, né, de RNAs maduros para dar 3 proteínas, ok? É um assuntozinho assim, muito nomezinho e tal, mas eu tentei deixar bem simplesinho para vocês, bem fácil. E por fim, ó, no Enem que vocês prestam, tá aí Enem, ó. Ô, Helder, cai Splice em Enem. Tá aí, ó, Splice em Enem, hein, meu? Quem diria? Último slide, último teste. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes denominadas A, B e C. Depende do modelo Q. Tudo que a gente falou em aula, hein? Resumão, hein? Resumão da aula, aí, ó. Que lindo, ó. Replicação, lembra? Processo de duplicação do DNA. Eu falei para vocês lá no comecinho, quando que é o semiconservativo, que caiu numa prova de vestibular minha aberta, que eu tive que escrever, por que ele é semiconservativo, que mantém uma fita da molécula antiga, da original. Transcrição, que é o quê? Síntese de DNA a partir de RNA. E a tradução, que é a leitura do meu RNA, produzindo proteínas. Tá tudo aí. Tá aqui o desenho. Vamos lá ao que interessa. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Groselha, né, gente? Não tem RNA, tem um monte de coisa envolvendo aqui. Como que ele fala que é só DNA? Pelo amor de Deus. O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional? Eu falei esse negócio de unidirecional, bidirecional. Eu não falei sobre isso, outra groselha, mas tá aqui, ó. Vocês percebem que é que eu nem gosto de fazer isso, colocar figura e tudo mais e tal. Porque pela essa figura, você percebe que ele é bidirecional, e vai e volta. Mas não é o caso. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Fonte de informação é a proteína? Quem que é a fonte de informação na transcrição, gente? Aqui, transcrição é o DNA. Só vocês verem aqui. Percebam que não é difícil vestibular. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição? A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fitas simples linearizadas. Outra groselha. DNA circular, onde que está? Está na bactéria. O nosso DNA, como que é? Ele é linear, mas com aquela maneira de novelo, né? Que falou assim, tudo enovelado, emaranhado. Então, ele seria o quê? Linear, mas fita simples. Fita simples quem que é? RNA. Viu que eles misturaram tudo? Esquece. Olha o splice aqui, ó. É possível obter variantes proteicas, ou seja, várias proteínas, a partir de um mesmo produto de transcrição. O que é o produto da transcrição? Não é o meu RNA mensageiro? Lembra que eu coloquei para vocês aqui, ó? Eu tenho um único RNA mensageiro produzindo alguns RNAs maduros, produzindo diferentes proteínas. Tá aí a resposta do Enem. Tá certo? Eu tenho que um RNA mensageiro podendo produzir várias proteínas. Legal? 1h e 19 minutos, deu certinho, cronometrado. Encerramos a aula, gente. Espero que tenha gostado. Eu tentei ser mais transparente, mais
simples possível, tentei focar em como cai isso na prova, coloquei exercícios de outros vestibulares, tudo atual, nada de exercício de 1980, 1990, né, da década retrasada, tal, tudo exercício recente e vários do Enem. Então, gente, estudem com carinho, vai ficar gravada essa aula. Dúvida? Pode me perguntar, vocês estão no grupinho lá do WhatsApp, me procurem, mandem dúvida, a gente pode bater um papo. Em breve a gente vai estar junto novamente, seja aqui online ou seja presencial. Espero que seja presencial. Um grande abraço a todos, viu? Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.